Queridos e amados irmãos, amigos, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, eu quero, nesta oportunidade, neste momento, cumprimentá-los a você, toda a sua casa, toda a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, que esta paz venha continuar, que esta paz se estabeleça em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todos. Salmo 40, verso 1 e 2, está escrito: Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Eu quero, amados, pedir licença para entrar na sua casa, através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu louvo e agradeço ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pelos minutos e segundos que você tem deixado seus compromissos para meditar conosco na Palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Amados, no Evangelho, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 19, versículo de número 10, a Palavra de Deus nos diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bendito seja o nome do Senhor. João 3, e o versículo conhecido 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. O Salmo de número 40, o verso 2 e 3, mostra que o Senhor, principalmente no verso de número 2, que nós estávamos distantes, nós estávamos dentro de um poço, andando perdido, sem solução, sem objetivo, sem chance de sairmos, louvado seja o nome do Senhor, deste local isolado. Mas pela misericórdia, pela bondade, pela graça do Senhor, nós sem força, louvado seja Deus, estávamos afogados em nossos pecados. Assim, o Senhor nos arrancou. O Senhor nos tirou de lá. O Senhor nos trouxe e nos deu vida nova. Louvado seja Deus. Por isso, queridos, nós temos motivos suficientes de agradecermos a Deus. Não se achamos importante mais do que os outros. E nós devemos, todos os dias que dobrarmos os nossos joelhos, orar pelas pessoas que ainda não foram arrancados deste poço de perdição, deste lamaçal do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que suplicar e orar ao Senhor para que use de misericórdia, de piedade, de benevolência, para que arranque essas pessoas desses locais. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós sabemos que o nosso Deus, querido, Ele tem poder suficiente
Louvado seja o nome do Senhor, para tirar essas pessoas. Pois olha o que diz, eu quero ler mais uma vez o verso de número 2. Tirou-me de um poço de perdição. Nós não tínhamos força de sair de lá. Nós não tínhamos resistência suficiente para sairmos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor nos tirou. O verso em que lemos nos mostra que o Senhor nos tirou de um poço de perdição. Louvado seja Deus. Nós estávamos em um lugar de dificuldade. Nós estávamos em uma situação de perdição, que ninguém tinha como nos arrancar de lá. Somente o Senhor. Bendito seja Deus. Pois tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Queridos, nós estávamos afogados no lamaçal do pecado. Louvado seja Deus. Nós não tínhamos força suficiente para sairmos do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o pecado na vida do ser humano, quando ele não tem força de sair, o pecado judeia, o pecado maltrata, o pecado dilacera a vida do homem, o pecado destrói. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, queridos, que se Deus não usar de misericórdia para com as nossas vidas, se o Senhor não tiver compaixão de nós vamos permanecer, louvado seja Deus, pecando. Por isso que é necessário o ser humano reconhecer a bondade e a misericórdia do Senhor, para que o Senhor use de benevolência e de piedade e tire esta pessoa de uma situação controversa, de uma situação devastadora. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o ser humano tem que reconhecer a bondade e a misericórdia do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renova todos os dias. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Após ele nos tirar desse poço de perdição, desse tremendal de lama, louvado seja o nome do Senhor. Após ele nos limpar, após ele nos purificar, ele agora firma os nossos pés sobre uma rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E esta rocha, a qual o salmista descreve, é o próprio Senhor. A rocha inabalável, a rocha que não será destruída, a rocha que não será tirada. Louvado seja o nome do Senhor. A rocha que permanece para todo sempre. Após ele nos tirar desses locais desoladores, louvado seja o nome do Senhor, onde nós não tínhamos força, resistência para sairmos de lá, ele agora nos trata, ele agora nos molda, ele agora nos alimpa e coloca os nossos pés sobre uma rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E nos firma os passos. Ele coloca os nossos pés sobre uma rocha e firma os nossos passos. Louvado seja Deus. Queridos, eu sempre digo que servir a Deus é guerra constante. Servir a Deus é batalha. Porque todos os dias o inimigo das nossas almas, ele tenta nos passar uma rasteira. Ele tenta nos derrubar. Ele tenta acabar com a nossa história. Ele tenta destruir as nossas vidas. Louvado seja Deus. Mas nós exaltamos a Deus. Nós glorificamos a Deus. Porque mesmo em nossas fraquezas, mesmo em nossas limitações, nós servimos um Deus que cuida de nós, que nos sustenta a todo tempo, que nos ajuda a todo momento, que nos dá graça para superarmos, louvado seja Deus, as nossas dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Se fortalecemos nele, buscamos a ele, glorificamos a ele,
exaltamos a Ele, bendizemos a Ele porque Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o tanto que o Senhor é bom. Nos tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Louvado seja o nome do Senhor. Colocou nossos pés sobre uma rocha e nos firmou os passos. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, andamos em passos firmes, porque estamos sustentados por esta rocha que é Jesus Cristo. Ele nos firmou os passos. O verso de número 3 nos diz que Ele colocou em nossos lábios um novo cântico. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, os nossos lábios que antes falavam palavras desagradáveis a Deus, os nossos lábios que antes servia para blasfemar contra Deus, hoje nós glorificamos ao Senhor. Bendito seja Deus. O Senhor purificou a nossa boca, o Senhor transformou a nossa maneira de falar, o Senhor transformou a nossa maneira de agir. Hoje, queridos, nós exaltamos a Deus, nós glorificamos a Deus. O Senhor pôs nos nossos lábios um novo cântico. Louvado seja Deus para todo sempre. Hoje nós estamos felizes, porque antes a boca que servia para maldizer a Deus, hoje glorifica o Senhor. Por quê? Porque Ele colocou em nossos lábios um novo cântico. Diz que Ele nos deu um novo hino de louvor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele ainda prossegue dizendo que muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Louvado seja Deus. Por isso, queridos, que o crente ele deve andar testemunhando de Jesus a todo tempo. Que o mundo possa nos olhar com um olhar diferente. Que alguém possa olhar para nós e ver uma conduta de um verdadeiro salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o negócio não é só ser crente. Louvado seja Deus. Ser crente é a coisa mais fácil que tem. Porque todo mundo crê, e crença é isso, é você crer, mas ser salvo é diferente. A conduta do salvo é diferente. A situação, ou seja, da forma que o salvo age é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que o mundo não compreende a nossa maneira de viver. Louvado seja Deus. Porque ser salvo é diferente de ser crente. Bendito seja o nome do Senhor. Que sejamos as duas coisas, que sejamos crentes e salvos. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa boca serve para glorificar a Deus. As minhas atitudes devem ser atitudes diferentes de uma pessoa que não serve a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que tenhamos testemunho, que as pessoas verem em nós mudança. Louvados, olha o que diz o Salmo, louvado seja o nome do Senhor. Que as pessoas possam ver transformação em nossa vida. Me tirou de um tremendal de lama, me pôs nos lábios, versículo 3, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Queridos, os nossos lábios devem ser santos. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos lábios foi feito para glorificar a Deus. Os nossos lábios foi feito para exaltar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos lábios não foi feito para transmitir impureza, não, querido. Os nossos lábios foi feito para exaltar a Deus. Se você vê uma pessoa que se diz salvo, ele ainda permanece com as mesmas práticas mundanas, ele precisa ainda passar pela transformação. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o salvo ele anda glorificando a todo tempo. Louvado seja Deus. Em que, irmão? Nas suas atitudes, nas suas maneiras de agir.
nos seus projetos, naquilo que faz. Em tudo, queridos, o nome do Senhor é glorificado na vida dele. As pessoas sentem a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele foi transformado. Hoje, em tudo que ele faz, ele glorifica o nome do Senhor e as pessoas admiram. As pessoas sentem quanto Deus é poderoso para transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me pôs nos lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O meu testemunho, o teu testemunho é importante. Porque através de mim e de você, muitas pessoas vão crer que realmente Deus existe. Louvado seja Deus. Mas para isso é necessário que haja transformação na minha e na sua vida. É necessário que haja libertação. É necessário que as minhas condutas sejam diferentes da conduta de uma pessoa que ainda não fez a sua confissão de fé. Louvado seja Deus. O meu modo de agir deve ser diferente das pessoas que ainda não se converteram a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo ter postura de um verdadeiro salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo seja o Senhor na minha vida e na sua vida glorificado. Que as pessoas olhem e vejam a mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Me pôs nos lábios um novo cântico. A boca que antes era blasfemadora, a boca que antes maldizia a Deus, hoje deve glorificar a Deus. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas. Temerão e confiarão. Realmente Deus existe. Realmente Deus é poderoso. Assim como mudou a minha e a sua vida, através do meu testemunho, do seu testemunho, mudará a vida de milhares de pessoas. Eu quero deixar esta breve e rápida meditação. Que Deus nos abençoe e que te guarde e que te dê a paz que o teu coração precisa. Fique na paz do Senhor.